Olá a todos do canal Evangelho Sem Fronteiras 397. Eu sou Carlos Carvalho e vamos continuar com mais um vídeo da playlist A Bíblia do Zero. Hoje eu vou falar um pouquinho acerca do Deus da Bíblia e eu vou falar logo após a vinheta. Eu quero conhecer Jesus. Então vamos lá. Falando um pouco acerca do Deus da Bíblia, do Deus cristão, é necessário você entender que esse Deus ele tem características únicas. Até porque em várias outras religiões é muito comum os povos adorarem a mais de um Deus. E esse Deus tem uma figura em semelhança a um animal ou em semelhança ao corpo humano. Porém, quando se fala de cristianismo, a gente fala de uma religião monoteísta, ou seja, apenas um Deus que é adorado e servido por esta religião. Sempre foi para o mundo um escândalo a religião que adorasse apenas um só Deus. Mas a nossa, como monoteísta, adoramos apenas a um único Deus. E esse Deus ele se apresenta na Bíblia, nos 3 primeiros capítulos do livro do Gênesis, como o Deus Criador. Ou seja, aquele que criou os céus, a terra e tudo o que existe neste mundo, inclusive aquele que criou o homem. Deus também se apresenta na Bíblia como um Deus onipotente, ou seja, aquele que possui todo o poder. Um Deus onipresente, aquele que está em todos os lugares. Um Deus onisciente, aquele que conhece tudo e que diante dele está todo o conhecimento. Também um Deus eterno, que quer dizer eterno, que em momento algum ele foi criado, ele vem de eternidade a eternidade. Outra característica do Deus cristão é que ele é imutável, ou seja, Deus não muda o seu perfil, a sua característica ou a sua personalidade. Mas uma coisa que eu queria falar sobre Deus e o nosso Deus, que ele é singular, é acerca de um atributo dele que se encontra em Salmos, número 86, versículo 15. Para aqueles que não sabem, como Salmos são cânticos, ele não possui capítulos. Então é o número, Salmo número 86, que é o número maior, versículo 15, que é o número menor. Assim diz na palavra do Senhor: porém tu, Senhor, és um Deus cheio de compaixão, piedoso, sofredor e de grande benignidade. O que quer dizer um Deus sofredor? Quando nós pensamos na imagem de um Deus, pensamos na imagem de um Deus todo-poderoso, na imagem de um Deus que tem todo o poder, na imagem de um Deus que pode destruir, refazer, construir. Nunca pensaríamos em um atributo para Deus como um Deus sofredor. E o que vem a ser esse atributo? Significa que ele é um Deus que se importa, é um Deus que sente a tua dor. Então, a característica do Deus cristão, do Deus da Bíblia, ele é um Deus que se importa com aqueles que o servem. É um Deus que está presente na angústia daqueles que o buscam. Porque a Bíblia diz: invocai-me no dia da angústia e eu te livrarei. E nós vemos esse exemplo na nação de Israel. Como nós já vimos, é uma nação que foi escolhida por Deus para ser separada do mundo, para que eles tivessem um contato com este Deus e tivessem uma vida diferente da vida professada pelo mundo naquela época. E aí, através de Abraão, nós temos Isaac, que por sua vez gerará Jacó, e assim as 12 tribos de Israel. E as 12 tribos de Israel irá surgir Moisés, que vai trazer a lei de Deus para esse povo. E a partir dali, esse povo passaria a seguir as ordenanças diretas de Deus. E aí Deus se revela a esse povo como sendo um Deus santo. E o que significa a palavra santo? Separado. E é isso que Deus queria daquele povo, que ele também fosse um povo separado do mundo e do pecado. E aí Deus se fez presente. Nós vemos na Bíblia o evento no livro do Êxodo, onde vai haver a libertação do povo diante das circunstâncias do Egito, e aí vamos ver o derramar do poder de Deus sobre o povo do Egito. Nós vamos também entender
o poder de Deus no livramento de Israel, quando ele abre o Mar Vermelho e Deus mostra o seu poder ao seu povo. E aí, independente dele ser todo-poderoso, ele é um Deus que se importa com a nação de Israel e é um Deus que, através de Israel, ele queria abençoar o mundo inteiro. Então, quando nós falamos acerca do Deus cristão, estamos falando de um Deus que conhece a nossa vida e um Deus que se importa com a humanidade. E é por isso que ele tem falado tantas vezes à humanidade, inclusive permitindo que seu próprio Filho, Jesus Cristo, viesse ao mundo, para que através da mensagem e do sacrifício dele, os povos da terra pudessem se salvar. Então, quando nós falamos do Deus cristão, e qual seria o nome desse Deus? E quando Moisés faz essa pergunta, Deus responde: Moisés, tu vai dizer que meu nome é Eu Sou o que Sou, ou seja, Jeová. Traduzindo para a nossa linguagem, Deus se apresenta como Jeová, ou seja, eu sou o que sou. Então, Deus, ele é um ser imutável. Mesmo assim, ele é um ser que se importa com a humanidade. Ele se importa com o destino do mundo e, por isso, ele tem anunciado a sua palavra através dos seus servos. E a Bíblia diz, no livro de Ezequiel, eis que com amor eterno vos amei. Ou seja, Deus tem amado Israel com amor eterno. E várias oportunidades, quando o povo se distancia de Deus e ele perde a proteção que Deus prometeu que daria a eles enquanto eles fossem obedientes. E aí, durante esse momento de rebeldia, eles sentem as ações dos inimigos e eles sentem toda a investida das nações vizinhas. A nação se convertia a Deus e Deus ainda assim dava livramento, porque ele é misericordioso. E as suas misericórdias, segundo disse o profeta Jeremias, é a causa de nós não sermos consumidos. Então é este Deus que nós anunciamos na Bíblia. É o Deus que ele é um Deus pessoal, porém ele não pode ser visto através de uma imagem. Até porque o povo hebreu tentou fazer um bezerro de ouro e colocar Deus naquela imagem. Porém o próprio Deus repreendeu e recriminou. E eles pagaram uma consequência por aquele bezerro. O nosso Deus, ele não pode ser comportado em imagem. Ele é um Deus onipresente, ele está em todos os lugares. A Bíblia diz que nem os céus suportam a presença de Deus. Então, é este Deus cristão que nós encontramos na Bíblia. No próximo estudo, nós vamos falar acerca de Jesus. Quem é a pessoa de Cristo? Desejo a todos um excelente dia e que Deus os abençoe.